Bom dia a todos os irmãos que estão na nova dispersão. É, vamos meditar hoje na carta a Tiago, na carta de Tiago, a epístola de Tiago, do capítulo 1, nos versículos de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Já fizemos algum tempo atrás uma reflexão sobre a carta, ou sobre a epístola de Tiago, e pelos momentos em que estamos passando hoje, de mais formas de perseguição, ainda que não seja direta aos cristãos que estão em toda parte do mundo, penso que seria importante a gente refletir sobre esse fragmento, ou essa partezinha que está na Epístola de Tiago. De novo, a gente volta para o contexto de onde foi escrito tudo isso. Tiago, irmão do Senhor, liderava a igreja de Jerusalém e nesse momento também tinha uma certa rusga com Paulo, porque Tiago ainda defendia os judaizantes, onde se pretendia que os cristãos convertidos, ainda que gentios, deveriam também assumir os costumes judaicos. Era um momento ainda meio complicado, onde o cristianismo era uma seita judaica, um fragmento do judaísmo, mesmo porque todos os cristãos, ou os pais apostólicos, ou a maioria dos convertidos ainda vinham dos judeus. E essa carta ela é escrita no momento onde os próprios judeus perseguiam esses cristãos, que também eram judeus, os membros das 12 tribos, mas que já estavam dispersos na diáspora, na dispersão do primeiro momento, depois do ano 70, quando foram expulsos de Jerusalém. Então encontravam-se em vários lugares do mundo e Tiago escreve para essas pessoas. Ou não existe uma certeza se foi Tiago mesmo que escreveu, ou alguns de seus discípulos ou pessoas ligadas a ele, mas a certeza é que as ideias presentes nessa epístola estão ligadas a pessoas ou às ideias próximas ao que Tiago também pensava. Dentro dessas questões, vamos lembrar que era um momento de inúmeras perseguições. Os cristãos eram perseguidos, ainda com certa tranquilidade, pelos romanos. Os cristãos eram perseguidos pelos judeus, ainda que muitos deles fossem judeus também. E era feroz esse tipo de perseguição. Aqueles que eram reconhecidos, aqueles que se diziam como cristãos, aqueles que assumiam o seu cristianismo, eles poderiam ser demitidos, os casamentos poderiam ser desfeitos, e uma promessa que havia sido feita antes, que tudo melhoraria, que Cristo seria a redenção, numa questão prática e material, ainda não tinha sido observada. Ou seja, naquele momento, muitos dos que haviam se convertido tiveram suas vidas pioradas. As coisas, longe de melhorar para eles, haviam sido pioradas. E havia também um sentimento de que Cristo voltaria imediatamente. O que, obviamente, não aconteceu e já levava muitos dos cristãos a se desencantarem com o que havia sido proposto com o cristianismo e procurarem novos caminhos abandonando a fé. Esse versículo está dizendo exatamente isso. Primeiro, ele é escrito para esses irmãos das 12 tribos que estavam na nova dispersão. É escrito por Tiago, o irmão do Senhor. E nessa carta ele assume como servo do Senhor Deus, de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele vai diretamente às 12 tribos que se encontravam dispersas pelo mundo, espalhadas pelo mundo a partir daquele momento. Uma das principais características desse fragmento, ou a base desse fragmento, vai dizer que existem benefícios nas provações. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria por passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Duas coisas devem ser observadas aqui. A primeira coisa é que a
provação é motivo de alegria. Se estamos sendo perseguidos, se estamos sendo provados, isso em nenhum momento deve nos deixar tristes, ainda que a angústia de sermos perseguidos nos traga o tempo inteiro, nos acompanha o tempo inteiro. Essa provação que deve ser confirmada, e às vezes não é tanto provação assim, mas confirmada, essa provação vem o segundo ponto. Ela produz perseverança. Os santos perseveram. Os escolhidos de Deus perseveram. A perseverança é uma coisa que o Espírito Santo, como Consolador, nos dá, porque a certeza da vitória, a certeza da salvação, ainda que não seja nesta vida. Comparando com outros versículos, Paulo também já dizia isso: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então o lucro e a finalidade de ter uma vida cristã não está nessa vida, mas na certeza que encontraremos um caminho seguro para lá. O versículo 4 complementa: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Uma dessas características dessa provação também é que elas provem a nós mesmos quanto aos nossos valores e a nossa dignidade enquanto cristãos. Ainda que sejamos perseguidos, nós não abrimos mão e não arredamos das nossas características principais, a retidão de caráter. Que nós devemos ser íntegros, nós devemos continuar com as ideias que nos definem como cristãos. Porque ao desistir e ao assumir as características que não são nossas, que deixamos de ser perfeitos e que deixamos a nossa integridade, a partir desse momento, perdemos na provação. Se trouxermos isso para os dias atuais, estamos em momentos complicados onde a nossa fé é atacada. Recentemente, houve um especial de Natal de um determinado grupo de humor que nada engraçado, que ofende diretamente aos cristãos. E qual caminho devemos seguir? Dentro das nossas questões. E saber que o cristianismo já foi atingido de várias formas e de várias maneiras no passado. A forma como devemos ser para não perdermos a nossa integridade, para não agirmos segundo o que o mundo pensa, ou que a sociedade pensa que devemos ser nós, de ser que somos violentos, iracundos e que nós queremos nos vingar de todos e que nós queremos a violência. Isso não faz parte do cristianismo. Aceitamos que o mundo existe para além dos cristãos e que nós, mesmo sendo a maioria da população, somos atacados, mas devemos agir com humildade, com benignidade, e resistindo sempre, porque o que não pode ser abalado é a nossa fé, o nosso conceito de justiça, as nossas verdades adquiridas com o cristianismo e, principalmente, se a nossa integridade for mantida, passaremos pelas provações e seguiremos no caminho dos justos. É uma daquelas bem-aventuranças, no Salmo comentado lá atrás. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Nesse mundo completo e repleto de provações que temos, seremos bem-aventurados se não seguirmos os conselhos dos ímpios, se não nos assentarmos às rodas dos escarnecedores, e se não nos detivermos no caminho dos pecadores. E que nesse momento o que mais precisamos era de ter o nosso prazer na lei do Senhor, meditar na palavra de dia e de noite, para que possamos resistir às provações, para que possamos enfrentar todas as situações que nos acompanham e para que tenhamos toda a sabedoria para saber agir da maneira certa e do modelo cristão de ver as coisas. Que Deus nos abençoe por mais essa semana.